Temos também aí, né, os nossos limites de explosividade, né? Vamos ver agora o que são eles então, né? Onde a gente vai encontrar, como a gente vai determinar esses limites de explosividade, né? Então, a mistura de material combustível com o oxigênio que se acenderá é diferente para cada tipo de gás combustível aí, né? Esse ponto crítico, né? Essa mistura entre esse combustível com oxigênio, a gente define como um limite de explosividade, né? E ele fica entre o limite inferior e o limite superior de explosividade, ou seja, eu tenho a mistura perfeita para ter uma reação em cadeia ali, né? E eu ter uma explosão, né? Então esse combustível, né, em contato, esse material combustível desprendendo gases em contato aí com o oxigênio, né, em determinadas temperaturas aí, né, que é o nosso limite de explosividade, né, a gente vai ter um incêndio, uma explosão. Então, esse limite de explosividade fica entre o limite inferior e superior de explosividade, que vai ser específico aí de cada substância, de cada material combustível, né? Cada um vai ter a sua temperatura que vai estar desprendendo os gases e a quantidade de oxigênio para ter essa reação em cadeia e definir qual é o limite de explosividade, né, de cada substância, de cada produto aí, de cada material combustível, né? Então a gente tem aí o limite inferior de explosividade, que é a concentração mínima de um gás ou vapor combustível, né, que em mistura com o ar atmosférico, né, ou seja, em contato com o oxigênio, pode provocar uma explosão pela presença aí de fontes de ignição, né, de fontes de calor. Então, é a concentração mínima que eu vou ter no ambiente, num determinado local, desse gás, desse vapor combustível, né? E aí ele vai entrar em contato com o oxigênio, né? E se eu tiver ali uma fonte de ignição, né, ele vai provocar uma explosão. Assim como a gente tem o limite superior de explosividade, né, que chegou na tela, vai chegar para vocês agora aí. Limite inferior, o limite superior. O limite superior também é a concentração máxima desse mesmo gás, desse mesmo vapor combustível, que vai ter também esse contato aí com o ar atmosférico e pode provocar uma explosão também aí quando houver o contato com uma fonte de calor, com uma fonte de ignição. Então, limite inferior, concentração mínima desse gás ou desse vapor combustível, limite superior, concentração máxima, né, desse gás, desse vapor combustível. Em qualquer uma das situações, eles vão precisar ter o contato com o oxigênio, com o comburente, né, e para que haja essa explosão, é necessário uma fonte de calor. Então, mais uma vez, como a gente viu já um pouquinho anteriormente ali, para que haja essa explosão, eu preciso ter uma fonte de ignição, uma fonte de calor, né? Então eu vou sempre buscar a prevenção em cima dessas fontes de ignição, dessas fontes de calor, né? Porque normalmente os outros dois elementos a gente sempre vai encontrar. Então esse gás, esse vapor combustível, ou seja, esse material combustível, normalmente a gente já tem no ambiente. O oxigênio, o comburente, da mesma forma, a gente já vai encontrar nos ambientes. Então, para que haja essa explosão, basicamente eu preciso ter uma fonte de calor ali. Então, cada combustível, cada produto, cada material combustível vai ter os seus limites ali, Então, o limite inferior, ou seja, abaixo disso, eu não vou ter uma explosão. Entre o limite inferior e o limite superior é o momento que a partir dali eu já posso ter uma explosão, e acima do limite superior, cada vez mais eu estou numa atmosfera
explosiva. Então, cada material vai ter os seus limites, né? E a gente tem a seguir aí o exemplo, né, do nosso GLP. Então, essa concentração, né, de 0 até 1,8, que é o limite inferior de explosividade do GLP, né, eu tenho uma atmosfera pobre ali, uma atmosfera onde, né, mesmo tendo uma fonte de calor, uma fonte de ignição ali, o oxigênio e o GLP presente ali no local, eu não tenho a quantidade suficiente, né, para ter uma reação em cadeia e formar ali um ambiente explosivo. A partir de 1,8, né, que é o limite inferior de explosividade, até 9%, né, que é o limite superior de explosividade do GLP, então entre 1,8% e 9%, né, eu já tenho ali a situação perfeita, né, o ambiente perfeito para que ocorra uma explosão se eu tiver o contato de uma fonte de calor. Então eu tenho oxigênio no ambiente, eu tenho entre 1,8% e 9% de GLP também ali em contato com esse oxigênio, eu já tenho essa mistura para que haja uma explosão, eu preciso apenas de uma fonte de ignição, de uma fonte de calor, né? E acima de 9%, né, de 9% até 100%, quanto mais eu tenho essa presença desse GLP, né, desse gás no meu ambiente, né, mais eu vou ter essa mistura com o oxigênio, mais forte se torna, né, essa questão de explosividade dentro daquele ambiente. Tá? Então, o limite de explosividade é o limite fica entre os limites inferior e superior de explosividade. Isso vai variar aí, né, de produto para produto, de material combustível para material combustível. Abaixo do limite inferior de explosividade, né, então eu não tenho os elementos necessários para ter uma explosão, né, mesmo que eu tenha uma fonte de ignição ali, uma fonte de calor, né, o limite de explosividade propriamente dito vai ficar entre o limite inferior e o superior. Então, a partir daquele ponto, né, daquele limite de explosividade, eu já tenho uma atmosfera pronta, né, com os elementos necessários para que haja uma explosão, e acima do limite, né, superior aí de explosividade, né, quanto mais eu vou ter a exposição desse gás, desse vapor combustível, maior também a minha probabilidade de ter uma explosão, né? Então, mas em todos os casos aí eu vou precisar, né, ter uma fonte de ignição, uma fonte de calor, né? Se eu fizer esse controle dessas fontes de ignição, né, eu estou aí minimizando a probabilidade, né, de ocorrer uma explosão, seja qual for o produto ou o ambiente ali que eu tenho. Então, mais uma vez, ligado também a algumas atividades em espaço confinado, né, eu vou fazer essa avaliação, né, do limite de explosividade. Então, com o aparelhinho multigás lá, eu vou fazer essa avaliação para ver se está dentro dos limites de tolerância, né, dentro dos limites de explosividade, né, para aquele ambiente. Caso esteja fora desses limites, o meu aparelho vai indicar, e aí eu preciso tomar uma medida de controle antes de liberar a atividade naquele ambiente. Então eu preciso fazer uma ventilação, fazer uma exaustão, né, ou um combinado dos dois, né, para fazer a purificação, né, da atmosfera, né, e aí eu volto a fazer uma nova avaliação até que eu consiga baixar do limite inferior de explosividade. Ou seja, aí eu vou ter uma atmosfera segura, um ambiente seguro para poder fazer a atividade, né? Então, sempre, né, que eu tiver um líquido inflamável, um combustível, um material combustível gasoso, um vapor combustível ali, que eu preciso fazer uma atividade no local, eu preciso fazer essa avaliação primeiro, né, para saber como está a minha atmosfera. Ah, mas é um líquido que eu estou trabalhando ali. Esse líquido pode desprender gases também, né? Esses gases, na maioria das vezes, vão ser inflamáveis. Então, eu também faço essa avaliação. O próprio líquido já é
inflamável, eu posso ter um fogo também, né? Então, esse desprendimento de gases, esses vapores, né, eles são, além de inflamáveis, explosivos. Então, toda vez que eu tiver contato, que eu precisar entrar numa atmosfera, que eu posso ter esse contato direto ou indireto, né? Eu posso ter um vazamento de um gás, de um vapor, eu posso ter o desprendimento desse gás, desse vapor. Por exemplo, né? Eu tenho um tanque de etanol, eu posso fazer essa avaliação de manhã lá, então esse tanque foi preparado para atividade, né? Então ele foi purgado, esvaziou todo esse tanque, aí fez uma limpeza lá, fez o resfriamento desse tanque, né? Foi lavado, tudo certinho. De manhã eu fui lá, fiz a avaliação, limite de explosividade estava zerado. Durante o dia aí, durante a atividade, o que pode ocorrer, né? O sol está muito quente, estou num dia muito temperatura elevada naquele dia, ele começa a esquentar as paredes desse tanque. Esquentando as paredes desse tanque, eu ainda posso ter a presença de gases ali que estão se desprendendo, né, dessas paredes, e aí eles vão tornando aquela atmosfera potencialmente explosiva. Ou seja, os desprendimentos desses gases, né, que ocorrem durante o dia, né, podem estar atingindo aí o limite inferior de explosividade, pode estar ultrapassando ele. E aí sim eu vou ter um ambiente potencialmente explosivo, né? Se eu tiver ali uma fonte de ignição, uma fonte de calor, né, aquela atmosfera que eu fiz a minha primeira avaliação lá de manhã, antes do início da atividade, né, que estava zerada, ela pode mudar durante o percorrer do dia aí. Então eu preciso sempre estar avaliando, fazendo um acompanhamento aí, né, para ter certeza que aquela atmosfera está abaixo do limite inferior de explosividade, né? A partir do momento que ela atingiu esse limite de explosividade, né, se eu tiver com o aparelhinho lá, ele vai detectar, né, a gente chama de LEO, limite de explosividade, lá no aparelho multigás, ele vai nos dar uma sinalização ali, visual, sonora e física, vibração. É o momento de imediatamente eu parar com as minhas atividades e sair do local, né? Então, limite de explosividade, né, é o ponto que, né, se eu não tomar uma medida de controle ali, eu tenho uma atmosfera, né, que pode ocorrer uma explosão. Abaixo do limite inferior, né, de explosividade, então aquele gás, aquele vapor combustível não é o suficiente para que haja uma explosão. Entre o limite inferior e o superior é a quantidade que eu necessito para ter essa reação em cadeia ali, né, com o oxigênio, com o material combustível e a fonte de calor, e eu tenho uma explosão. E acima dos limites de explosividade aí, né, do limite superior, quanto mais eu tenho a presença desses gases, desses vapores no ambiente, né, maior aí a minha probabilidade também, né, de ter uma explosão, né. Mais uma vez, volto a falar, fixar para vocês, né, fazer esse controle dos gases, mas também, né, tá fazendo principalmente o controle das fontes de ignição, das fontes de calor, né, que vão ser aí a principal porta de entrada aí para uma explosão. Sem essa fonte de calor, essa fonte de ignição, né, eu não tenho a explosão, né. Posso ter outros problemas aí, né, porque esses gases, né, podem ser tóxicos e podem ser asfixiantes, né. Mas, além de ser tóxico, além de ser asfixiantes, né, eles também podem ser explosivos, né. Então, atingindo esses limites de explosividade aí necessários para que haja a explosão, se eu tenho ali uma fonte de ignição, uma fonte de calor sem controle, sem as medidas de proteção, eu posso ter um problema grande ali, né, no meu local de trabalho. Normalmente, quando eu tenho uma explosão, né, eu vou ter vários danos aí, né, danos materiais, danos ambientais, né, e o principal dano aí, né, que é normalmente um acidente fatal, com uma ou mais vítimas, né, dependendo do tamanho, né, desse meu armazenamento, né,
Dependendo da capacidade que eu tenho de armazenar um produto ali, esse tanque, esse reservatório, a quantidade de gás que eu tenho ali, ele pode estar provocando uma explosão aí de grande proporção, né? Que vai estar atingindo uma ou mais pessoas e causando aí a morte, né? Então eu preciso sempre fazer esse controle. Só uma paradinha. Aqui meu celular está até quente aqui, tanto que estão ligando. Preciso ver o que é isso aqui. Continuando, né, vamos dar sequência aí falando um pouquinho sobre gases sobre pressão. Então, a gente viu algumas características dos gases aí. Vamos falar um pouquinho, né, desses gases quando eles estão sobre pressão. A gente tem os gases comprimidos, né? Então, são gases cuja sua temperatura crítica, né, é menor que 10 graus. O conteúdo normalmente do cilindro será sempre gasoso, né? Então, ar comprimido, etileno, o CO2, o CO, que é o monóxido de carbono, o metano, né? Então, são gases, né, que a sua temperatura crítica sempre vão ficar abaixo de 10 graus. E eles vão ser sempre encontrados na forma gasosas, né? Normalmente a gente vai ter ele lá nos cilindros, né, de ar comprimido, né, CO2, o metano, o monóxido de carbono, né? São gases comprimidos. A gente vai ter também os liquefeitos, né, que são as misturas aí, né, desses gases nas fases líquidas e gasosas, né? A temperatura crítica dele é maior que menos 10 graus. Então a gente tem alguns exemplos aí que a gente pode encontrar tanto na fase líquida como gasosa, né? A amônia, o butano, cloreto de hidrogênio, o propano, o gás sulfídrico, né? Então são gases que a gente vai encontrar numa temperatura crítica sempre acima de menos 10 graus, né? E aí eles podem ser encontrados nas duas fases aí, seja ela líquida ou gasosa, né? Então, normalmente, por exemplo, a amônia, né, a gente tem ela na forma líquida, porém ela passa por um processo aí, né, para se tornar, né, um produto, uma substância gasosa, né? Normalmente a amônia é utilizada aí nos armazéns refrigerados, né? Ela auxilia aí, né, na produção de frio, em manter os ambientes aí, né, em temperaturas baixas, em temperaturas menores, né? Então, normalmente, para esses casos, ela é utilizada na forma de gás, né? Ela pode ser transportada de forma líquida e aí passa por um processo onde ela é transformada e se torna em gás, né? E esse gás é um gás tóxico, né, asfixiante e também inflamável, né? Então são os gases liquefeitos.